Karma. Karma é um selo que serve como um backup compactado dos dados biológicos de um membro do clã Tsutsuki que eles podem incorporar no corpo de um recipiente compatível, conhecido como recipiente Utsuva. Com o tempo, o Karma substituirá gradualmente o perfil genético do receptáculo até que ele se transforme em um Tsutsuki perfeito. Caso o Tsutsuki seja morto, sua alma migrará para um de seus recipientes e ficará ancorada no mundo dos vivos, e quando o Karma for concluído, reencarnará Tensei, através de seu corpo, substituindo-o completamente. Nesse ínterim, o receptáculo pode aprender a ativar o Karma e utilizar uma parte do poder e das habilidades do Tsutsuki. E se a reencarnação ainda não tiver sido alcançada, a alma do Tsutsuki morto pode até se manifestar e temporariamente assumir o controle de seu corpo. A compatibilidade com o Tsutsuki é extremamente rara e imprevisível, e se o indivíduo não for um receptor adequado, o ritual normalmente resultará em uma convulsão fatal. Ocasionalmente, um recipiente inadequado sobreviverá ao ritual, porém, produzindo uma variante única do selo chamado White Karma, Shiroki Kra. Tais indivíduos são incapazes de servir de receptáculo para a alma do Tsutsuki e, portanto, não podem ser usados para o processo de reencarnação, nem podem usar seu poder de absorção nem técnica de espaço-tempo, mas mantêm suas outras características, ganhando um poder tremendo e podendo até mesmo transformar em um Tsutsuki completamente novo. Aparência. Embora o Karma se assemelhe superficialmente a um selo tatuado, na verdade é uma farpa em forma de pirâmide que está embutida no corpo do recipiente. Após a ativação, a marcação visível se espalhará pelo corpo da embarcação, às vezes assumindo padrões diferentes, dependendo das habilidades usadas. Normalmente pretas, essas marcas também podem brilhar com uma cor específica quando ativadas, vermelho no caso de Kavaki e azul no caso de Boruto, e, quando vistas de perto, parecem se espalhar em padrões azuis semelhantes a circuitos microscópicos. Karma pode produzir uma variedade de padrões diferentes, dependendo do indivíduo, onde está inserido em seu corpo e quais habilidades estão sendo acessadas. Como o próprio nome indica, o Karma branco é branco em vez de preto, e suas marcas também podem brilhar e brilhar com uma cor específica quando ativado. Cinza no caso do Code. Portadores conhecidos. Ishiki Tsutsuki. Jigen. Ishiki incorporou seu Karma no queixo de Jigen enquanto se fundia parasiticamente com seu cérebro, depois de ser traído e quase morto por Kaguya Tsutsuki. Quando ativado, ele se espalha por seu rosto e corpo em padrões de explosão de sol quase simétricos. Progredindo ainda mais, ele brota um longo chifre idêntico ao de Ishiki. Este Karma serviu ao seu propósito e desapareceu quando Ishiki foi forçado a reencarnar através do corpo de Jigen, Kavaki. Ao perceber que o corpo de Jigen não seria capaz de sustentar seu chakra, Ishiki transferiu seu Karma para a palma da mão esquerda de Kavaki por meio de experimentos científicos e um ritual realizado com a ajuda de Amado Sanzu. Quando ativado, ele se espalha pelo lado esquerdo de seu corpo, formando um padrão que espelha quase perfeitamente o de Boruto, estendendo-se até o olho esquerdo e depois brilha em vermelho. Progredindo ainda mais, ele brota um chifre curto semelhante ao de Ishiki. Ele perdeu este Karma quando Ishiki ressuscitou através do corpo de Jigen, mas depois foi reaplicado secretamente por Amado ao restaurar o braço direito de Kavaki, para que funcionasse puramente como uma arma após o desaparecimento da alma de Ishiki. O Karma de Ishiki em Kavaki foi estimado em 80% extraído antes de sua remoção. Na primeira batalha contra Code, o Karma estava avançado o suficiente para permitir que Kavaki acessasse o poder bruto de Ishiki e várias habilidades, incluindo o Jutsu de Ishiki. Código. Entre os candidatos fracassados anteriores de Ishiki estava Code, o único recipiente fracassado das crianças que Jigen reuniu que sobreviveu ao ritual. Como tal, ele carrega um Karma branco, que está localizado na palma da mão esquerda. Como Code não é um receptáculo, seu Karma não desapareceu após o renascimento de Ishiki no corpo de Jigen, e antes que sua alma expirasse, Ishiki confiou a Code o cumprimento da vontade de Tsutsuki e ordenou-lhe que se tornasse um Tsutsuki completo sacrificando Boruto ou Kavaki para 10 caudas e alimentando-se do fruto de chakra resultante da árvore divina. Quando ativado, ele espalha marcas cinzas ao longo do lado esquerdo de seu corpo formando um padrão que quase espelha o de Jigen, estendendo-se até o olho esquerdo. Momoshiki Tsutsuki. Boruto Uzumaki. Momoshiki incorporou seu Karma na palma da mão direita de Boruto quando o menino deu um golpe fatal nele usando um Rasengan pai e filho. Quando ativado, ele se espalha pelo lado direito de seu corpo, formando padrões geométricos angulares e curvos, estendendo-se até o olho direito e depois brilha em azul. Progredindo ainda mais, ele brota um chifre semelhante ao de Momoshiki e seu olho direito se transforma em um Byakugan. Ao enfrentar o Code, o Karma de Momoshiki em Boruto atingiu 82% extraído. Após a tentativa de suicídio de Boruto, Momoshiki usou os 18% restantes para reviver Boruto para salvar sua alma, cancelando sua ressurreição por meio de Boruto. Habilidades. Quando ativado, Karma aumenta significativamente as habilidades físicas do usuário e o poder de seu jutsu, e pode absorver chakra e ataques baseados em chakra como ninjutsu.
Karma também pode ser usado como um meio para o ninjutsu do espaço-tempo, abrindo fendas para qualquer local, incluindo dimensões estrangeiras à vontade. Essa habilidade parece ser bastante avançada, pois apenas Jigen foi capaz de usá-la sozinho. Boruto e Kawaki precisam cooperar para usá-la no início. Se alguém extrai adequadamente de seu Kwa, eles também são capazes de aproveitar a experiência de batalha acumulada do Tsutsuki que os marcou, tornando-se um lutador experiente. O karma de Boruto e Kawaki exibem ressonância Kimei quando estão próximos. Quando seu karma ressoa, aparentemente permite que eles liberem qualquer coisa que qualquer um deles tenha absorvido anteriormente. Essa ressonância parece vir de karma adquiridos de diferentes fontes, como Kawaki obteve de Ishiki via Jigen, enquanto Boruto obteve de Momoshiki. Ishiki e Amado teorizaram que foi essa ressonância que permitiu que o karma de Kawaki e Boruto amadurecesse mais rapidamente do que o esperado. Embora Jigen seja capaz de sincronizar com o karma de Kawaki para abrir uma fenda no espaço-tempo, não existe tal ressonância entre os dois, pois Kawaki não experimentou o crescimento repentino até seu contato com Boruto. Kawaki poderia ativá-lo à vontade quando conheceu Boruto e 3 anos depois, Boruto também foi capaz de ativar o selo à vontade, enquanto Jigen era totalmente capaz de ativá-lo a qualquer momento que desejasse. O karma ressonante de Boruto também pode ser ativado com força quando Kawaki ativa o seu próximo. Com a ajuda da ciência, Ishiki foi capaz de transferir seu karma de Jigen para outros indivíduos, embora com uma baixa taxa de sucesso, já que de 15 cobaias conhecidas, 13 morreram, sendo Kawaki o único receptor bem-sucedido conhecido. Jigen também mostrou a habilidade de absorver chakra de criaturas semelhantes a bestas com cauda e forçar o karma de Kawaki a sincronizar com o dele para abrir um portal para sua localização. Manifestação. Sob certas circunstâncias, o Tsutsuki pode manifestar sua vontade de possuir o corpo do recipiente, fazendo com que as marcas mudem de forma e a parte circundante de seu corpo se transforme, passando por mudanças que podem incluir chifres de assinatura de Tsutsuki salientes e até mesmo ativar seu jutsu. Isso parece só ser possível depois de muito tempo ou como resultado de ressonância, e normalmente só ocorre quando o chakra do recipiente está esgotado a ponto de perder a consciência. Enquanto Jigen pode ativar este estado livremente, Kawaki só foi capaz de alcançá-lo parcialmente por raiva, com Jigen surpreso com a rapidez com que progrediu. Da mesma forma, Momoshiki só foi capaz de se manifestar através do corpo de Boruto quando o menino foi nocauteado e quase morto por Boro. O uso prolongado desta forma pode desgastar muito o corpo do receptáculo. Momoshiki teve que absorver o chakra de Naruto para continuar lutando até que ele matou Boro no corpo de Boruto e logo desmaiou. Além disso, vasos imperfeitos podem quebrar com o poder absoluto que Tsutsuki estava usando, como se Jigen pudesse ativá-lo voluntariamente. Ele foi incapaz de lidar com todos os poderes de Ishiki por muito tempo e começou a quebrar depois de um tempo. Ressurreição. Com o tempo, a própria informação genética da embarcação será completamente substituída pelos dados biológicos Tsutsuki acumulados no Kwa, momento em que o karma desaparecerá e o Tsutsuki ressuscitará, assumindo o controle do corpo da embarcação e apagando sua personalidade. Este é o verdadeiro propósito do karma e permite que o Tsutsuki transcenda a morte. Mesmo que o corpo da embarcação morra e esteja gravemente danificado e ou não totalmente compatível com o Tsutsuki, ou o Tsutsuki seja apenas parcialmente manifestado, desde que exista e ainda carregue o Kwa, ele permanecerá viável para o Tsutsuki ressuscitar através, em qual qualquer dano sofrido será curado. Apesar de terem sido reformados praticamente idênticos a como eram em seu corpo anterior, o Tsutsuki também retém todas as memórias, habilidades e conhecimentos do receptáculo. Amado observou que não há nenhuma maneira conhecida de remover um karma de um receptáculo, nem impedir sua aquisição, além de matar o receptáculo antes que o processo de ressurreição se complete. Mesmo o próprio Tsutsuki que colocou o selo no recipiente não pode controlar a transferência automática. No entanto, o processo final de ressurreição do karma não ocorrerá enquanto o Tsutsuki em questão ainda estiver vivo. Portanto, Ishiki não renasceu através do corpo de Jigen, apesar do karma já ter extraído todos os dados para o corpo de Jigen. Ao mesmo tempo, uma embarcação inadequada pode ser usada para realizar uma ressurreição imperfeita do Tsutsuki. Ao ser ressuscitado, caso haja algum outro karma implantado pelo mesmo Tsutsuki, esses Kwas adicionais serão simultaneamente apagados. Amado especula que este é um recurso de segurança para evitar encarnações duplicadas do mesmo Tsutsuki. No entanto, apesar do apagamento do Kwa, quaisquer dados Tsutsuki que já foram extraídos permanecerão assim. Além disso, o karma branco não desaparecerá se um Tsutsuki ressuscitar por meio de um karma completo. Alternativamente, a alma do Tsutsuki pode alterar a programação restante de seu karma para reconstruir o corpo do recipiente uma vez, salvando sua alma, mas cancelando a ressurreição.
Embora não testado, Kavaki supõe que ele e Boruto podem ser capazes de produzir seu próprio Kuma, já que cada um deles já teve mais de 80% de seu corpo substituído por dados genéticos de Tsutsuki. Se isso for comprovado, poderia potencialmente permitir que Boruto sobrevivesse à reencarnação de Momoshiki, reencarnando posteriormente através de um receptáculo próprio. Kavaki também teoriza que Code, portador de um karma branco, seria um candidato ideal para Boruto usar como receptáculo, já que Code provou ser compatível para sobreviver ao processo sem ser o receptáculo de ninguém. Amado afirma ser capaz de restaurar o karma de Kavaki, o que restauraria seu acesso aos poderes Tsutsuki em seu corpo sem o inconveniente de ser dominado por Ishiki, pois sua alma desapareceu. Ressuscitação. Como o karma também atua como uma âncora para a alma do marcador Tsutsuki permanecer no reino vivo, caso o receptáculo sofra ferimentos mortais antes que os dados genéticos do Tsutsuki terminem de ser extraídos, eles podem optar por reescrever a parte restante dos dados para corresponder aos de seus vasos e usá-lo para reparar suas células e tecidos danificados, ressuscitando-os. Como isso requer o sacrifício de uma porcentagem dos dados compactados em seu Kuma, torna impossível para eles sobrescrever totalmente as células de seu receptáculo e, portanto, incapazes de completar sua ressurreição. No entanto, Amado acredita que ainda é possível que o Tsutsuki surja de tempos em tempos. Desvantagens. Transmitir um karma a um receptáculo candidato requer uma enorme quantidade de energia para fazê-lo. Quando Ishiki foi mortalmente ferido por Kaguya, ele não teve força suficiente para aplicar um Injigen na época. Ao aplicar um karma normalmente, parece não ter efeitos prejudiciais no vaso potencial, sejam eles compatíveis ou não, pois nem Jigen nem Boruto sofrem efeitos negativos nem dor aparente. No entanto, quando Ishiki tentou colocar outro enquanto habitava Jigen, ele e Amado utilizaram um método aparentemente diferente que envolvia ajuda científica, no qual Ishiki ativava o selo de Jigen e o espalhava para um destinatário, causando-lhes dor intensa, e se incompatível, o destinatário provavelmente morreria, pois 13 crianças morreram dessa forma. Também é possível que um fracasso receba o karma branco, concedendo-lhe o poder puro de um Tsutsuki, mas não como um receptáculo para a alma. Como observou Amado, o fator mais importante da aplicação do karma é a seleção do vaso. Se um Tsutsuki usar um recipiente inadequado para um renascimento, o corpo será incapaz de lidar com o enorme chakra e provavelmente morrerá em alguns dias. A compatibilidade parece ser rara, já que dos 15 filhos que Ishiki tentou, Kavaki é o único sucesso. E o próprio Ishiki notou como a afinidade de Boruto com o karma de Momoshiki era incomum. Colocar um karma em um clone é ineficaz, pois a marca desaparecerá e não será transferida de volta para o original. Uma vez aplicado o Kuma, inicia-se automaticamente seu processo de propagação dos dados biológicos no receptáculo e a ressurreição final, na qual nem mesmo o conjurador pode controlá-lo. Quando um Tsutsuki ressuscita, isso também faz com que todos os karma atualmente existentes em outras embarcações desapareçam. Isso deixa o Tsutsuki vulnerável a uma morte permanente, pois não há outros recipientes para ancorar sua alma no reino dos vivos e finalmente extinto, a menos que eles possam aplicar outro Kuma, especialmente se forçados pelas circunstâncias a ressuscitarem um recipiente imperfeito. Amado criou uma droga que enfraquece o Byakugan. Ele originalmente esperava usá-lo para enfraquecer Ishiki, e teoriza que esta droga pode impedir Momoshiki de reencarnar através de Boruto, já que o Byakugan se origina do Tsutsuki, e enfraquecer o Kekkei Genkai pode retardar o karma que está transformando as células de Boruto. Possibilidades não testadas levaram Amado a acreditar que a droga pode exigir ingestão constante, que pode resultar em deterioração da visão e até mesmo na morte, e ele alertou que Naruto não deve permitir que Hinata nem Mavari a tomem. Um indivíduo que recebeu karma é viável para servir como um sacrifício para o 10 caudas, já que eles se tornam tecnicamente Tsutsuki. Permanece dependente de quantos dados são extraídos para o corpo, já que Momoshiki determinou que Kavaki era viável por ter 80% do processo concluído. No entanto, usar tal recipiente como um sacrifício resultará na besta com cauda florescendo em uma árvore divina de tamanho inferior e em um fruto de chakra de qualidade inferior, já que eles não são completamente Tsutsuki. Da mesma forma, mesmo que os dados tenham sido totalmente extraídos, mas o receptáculo ainda não renasceu como Tsutsuki, se o referido receptáculo for incompatível com o karma para começar, isso também resultará no tamanho reduzido da árvore divina e na capacidade de produzir frutos. Usar karma em batalha pode ser cansativo para usuários menos habilidosos, ainda mais quando eles já estão enfraquecidos, já que Kavaki rapidamente desmaiou após usá-lo contra Gar, já que ele já estava ferido ao derrotar os robôs de cara enquanto Boruto ficou tão enfraquecido após usá-lo para a primeira vez que ele desmaiou e teve que ser ajudado a voltar para Konoha. Além disso, ativá-lo parece causar dor a um usuário não suficientemente experiente, já que Boruto expressa dor sempre que ativa Kuma.
Jigen não parece sofrer dessas fraquezas, pois é muito mais capaz de usá-las do que Boruto ou Kawaki, pois nunca demonstrou nenhuma reação ao ativar o Karma e usá-lo em sua batalha prolongada com Naruto e Sasuke não teve efeito sobre ele. No entanto, uma fraqueza conhecida do selo que até mesmo Jigen parece sofrer é que vasos incompletos podem quebrar ao canalizar todo o poder de Kuma, já que depois de dominar Naruto e Sasuke, a parte enegrecida de seu corpo rachou, e ele até chorou logo depois e foi forçado a recuar para ser tratado por Amado. Karma só pode absorver substâncias baseadas em chakra, portanto, o portador é vulnerável à matéria e energia não chakra, como vírus e chamas naturais. Além disso, se uma construção baseada em chakra for composta com matéria não chakra suficiente, Karma não poderá absorvê-la. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!